Boa noite, pessoal. Estamos aguardando aqui, fazendo as conexões, colocando aí nos grupos para quem quiser assistir. Se quem tiver ao vivo, compartilha, se inscreve aí no nosso canal, dá um joinha para receber as notificações. Nós estamos iniciando aqui uma série de lives. Toda quinta-feira nós vamos falar a série Dr. Paulo Responde sobre legalização e sobre criação de animais exóticos e silvestres e domésticos e as oportunidades da criação, né, de animais no Brasil. E na segunda-feira a série Animais Exóticos, Oportunidade e Criação dos mais belos e mais lindos animais exóticos que podem ser criados, né, no Brasil. Então, não percam, coloquem na sua agenda. Você que nos acompanha aqui dentro do Criador Pro, você que nos segue nas nossas redes sociais, no Instagram, você que nos segue no Facebook, você que nos segue no YouTube, lá no Telegram, no nosso canal no Telegram, você que nos segue lá no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não nos segue em alguma dessas redes sociais, solicita aí para a gente vai estar postando aí os links dentro dos grupos para todo mundo estar podendo acessar e tendo acesso aqui. A gente vai começar uma série de lives toda semana falando um pouquinho sobre a legalização. Né? A nossa live está marcada para as 8h30, agora faltam 12 minutos, tá? Então eu vou aguardar mais um pouquinho aqui, estou esperando o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou estar divulgando um pouquinho nas redes sociais para atrair gente aqui para a nossa live, tá bom? Mas quem está aí já pode estar falando se está tudo ok, se o som está bom, se a imagem está boa, né? Bom, galera, vocês podem estar colocando perguntas lá nos grupos, né? No grupo do Facebook, lá nos nossos grupos VIP, pode estar colocando dentro dos grupos do Telegram, pode estar colocando perguntas aqui no próprio YouTube, pode colocar lá no Facebook, aonde vocês quiserem, a gente vai estar respondendo essas perguntas. Lembrando que a gente está, esta série, a gente vai estar sempre falando um pouquinho referente às perguntas ao vivo e também as perguntas que mais são feitas, né? Que mais a gente atende todos os dias, né? Já que eu atendo o Brasil todo, uma média aí de 20 a 30 atendimentos por dia. Então, a gente tem muita pergunta, muita dúvida. São alguns anos, né, que a gente faz esse trabalho, então a gente vai estar sempre selecionando as melhores dúvidas, as melhores perguntas para estar falando e estar comentando em toda quinta-feira o Dr. Paulo Responde. Beleza? Então, por enquanto, eu vou estar verificando aqui se nos grupos se tem alguma pergunta, se alguém já perguntou alguma coisa, né? Para mim estar anotando aqui já, para mim já ver. Já tem algumas perguntas que já foram feitas no privado, né? É...
Vamos estar verificando aqui se todo mundo tem alguma pergunta. Chamem seus amigos. O link, né, da live de hoje, vocês podem estar compartilhando. Mais 8 minutos e a gente vai estar iniciando a nossa live. Eu estou verificando aqui nos nossos grupos, né, no Facebook, se estamos tendo alguma pergunta. Né? Nós estamos tendo aí 11 reproduções. O pessoal está tudo aguardando aí, né? Vamos aguardar até as 8 horas para a gente estar iniciando aí, né? A nossa live. Dr. Paulo responde, né? Então vamos ver aqui. Estou fazendo o levantamento, né? Vamos ver, vamos ver. Mais alguns minutinhos a gente vai estar começando aí, tá, pessoal? Mais alguns minutinhos. Lembrando que é uma live curta, né? Basicamente, a gente vai ter essa live aí em torno de meia hora, 1 hora, toda quinta-feira. Então, você já marca aí na sua agenda, você já marca e deixa marcado aí na sua agenda, que sempre na quinta-feira a gente vai estar disponibilizando o link para você poder estar acessando o YouTube, podendo fazer perguntas, e algumas quinta-feiras a gente vai estar disponibilizando o link do Zoom, né, para você poder entrar na sala e poder estar participando ao vivo, né, fazendo perguntas ao vivo, né. Já temos aqui o Maurício Almeida. Doutor Paulo, boa noite. Qual a dificuldade de se criar cacatuas e como posso começar, né? Maurício Almeida, eu já vou estar respondendo aí, né? Referente às cacatuas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre elas aí, tá? Como a gente iniciou um pouquinho mais cedo, né? Até para fazer os testes certinho. Então, eu tenho essa pergunta aqui do Maurício, eu tenho uma pergunta lá no grupo do Facebook, no grupo, na verdade, aqui no grupo no grupo VIP aqui no WhatsApp, do Jonathan também tem uma pergunta, né? Ele quer saber a respeito de fazões, né? Criação de fazões. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem uma a respeito de papagaio, eu acho que é isso, mais uma referente a papagaio. Criação de papagaios, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. É do Edilson. Pergunta o que acha de ter responda Edilson de Balneário Camboriú. Ele quer saber referente Edilson de Balneário Camboriú, ele quer saber referente a papagaios. É basicamente isso, né? No caso, ele quer saber como é que faz para ter papagaio legalizado, né? Basicamente é isso. Deixa eu ver aqui se temos mais alguma pergunta. O pessoal está entrando. Faltam 4 minutos. Já vamos estar começando a nossa live. Lembrando que tem um pouquinho de delay, tá, gente? Eu tô sempre tem quando a gente faz uma live, né? Tem um pouquinho de delay, então às vezes vou estar perguntando e vai estar aparecendo aí para vocês daqui a pouco. Ou as perguntas são colocadas e daqui a pouco a gente está respondendo, tá? Vou esperar mais 4 minutinhos aí a gente já começa.
já que estamos aqui, né, antes da nossa live, antes da gente começar a nossa live, eu queria agradecer a todos que estão lá no grupo VIP, as pessoas que assistiram a live do dia 30, né, sobre legalização de criatórios, e depois a live do dia 2, né, de setembro, onde eu fiz também uma prenúncia, né, de como é que vai ser as nossas lives aqui na quinta-feira, que foi na quinta-feira da semana passada, né, onde a gente respondeu as principais perguntas que tinham sido feitas ou postadas pelo pessoal que participou da live sobre legalização, tá, gente? Uma outra coisa muito importante, vocês podem estar colocando temas lá no grupo VIP, vocês podem estar colocando temas lá nos grupos, lá no Facebook, vocês podem estar lá no Telegram colocando perguntas e colocando, sugerindo algum tema para a gente estar discutindo e falando. Vocês podem entrar também no meu privado e fazerem perguntas, né? E a gente vai tentar responder sempre da melhor maneira possível, tá? Por quê? Da melhor maneira possível, porque às vezes a gente não tem tanto tempo assim para poder estar respondendo ou tirando todas as dúvidas possíveis, né, de todos os criadores. Mas a gente sempre busca atender da melhor forma possível, né? Às vezes vocês fazem uma pergunta, demora um pouquinho para responder, então não fiquem bravos, é que às vezes é muita coisa, tá, gente? Eu tenho, além de fazer todo o processo de legalização de criatórios, a gente tem o nosso criatório, a gente tem lojas, eu dou aula na faculdade, eu estou sempre resolvendo problemas, né? Nessa parte ambiental, eu dou muita consultoria, né, para o pessoal, para os órgãos ambientais. Essa semana mesmo eu recebi alguns periquitos selvagens que caíram do ninho, na verdade, né, foram derrubar uma árvore e aí descobriram que tinha um ninho, né, de periquito selvagem, e aí a gente tem que fazer toda a orientação, tem que fazer todo um trabalho e explicar para a pessoa que ela não pode ficar com os animais, que tem que ficar dentro de um órgão, né, entregar para o CETAS, que é o centro de triagem, os centros de recuperação de animais, ou para a polícia ambiental, ou para o órgão estadual, procurar, né, sempre os melhores formas, né, de você poder ajudar aquele animal que você encontrou, né? A legislação brasileira ela não permite você segurar esses animais. Você pode até procurar um órgão ambiental e perguntar se eles podem te deixar um documento, né, para você cuidar desses animais até a sua soltura. Isso pode ser feito, tá? Então, criadores, quem gosta, né, dos animais, principalmente de se fazer esse trabalho de cuidados, a gente tem bastante procura no Brasil, né? Você pode se cadastrar como mantenedor, né? Eu vou estar explicando aqui na nossa live, tá bom? Bom, pessoal, já são 8h30, então boa noite a todos os que estão presentes. Nossa primeira live, a live de estreia, né? Dr. Paulo Responde, que vai ser toda quinta-feira, tá? Então, toda quinta-feira, às 8h30 da noite, a gente vai ter aqui o Dr. Paulo Responde. E aí a gente vai estar respondendo as principais perguntas que a gente vem recebendo ao longo da semana e principalmente as perguntas ao vivo, né? Quem puder participar das nossas lives ao vivo vão estar fazendo perguntas aqui. Então hoje aqui nós temos aqui algumas pessoas, nós temos o Maurício Almeida, nós temos o seu Atenágora Pereira, nós temos o Alisson Peixoto, nós temos o Jonathan Lennon, né? Aqui, ó, que estão entrando, nós temos alguns outros dentro dos grupos VIPs lá, né, que vocês entraram lá sobre legalização. Então, boa noite a todos. E a gente já vai, sem delongas, né, começar a responder algumas perguntas, tá? Então, a primeira pergunta é do pessoal que está aqui ao vivo, né, no chat aqui do próprio YouTube, é o Maurício Almeida, né? O Maurício Almeida, ele fala, doutor Paulo, boa noite. Qual a dificuldade de criar cacatuas e como posso começar? Bom, Maurício, seguinte, cacatua, nós temos várias espécies de cacatua. A cacatua é um animal, pela legislação brasileira, todas as espécies de cacatua são animais exóticos. E para você criar as cacatuas,
basicamente você deve adquiri-las de um criatório comercial legalizado pelos órgãos ambientais para você poder estar adquirindo esses animais. Se a sua pergunta é referente a como apenas criar a cacatua, ou se você quer montar um criatório de cacatuas, então você coloca aí para mim se você quer como criar uma cacatua ou como montar um criatório de cacatuas, né? Eu tenho uma alba de 2 anos e meio. Sim, ela tem nota fiscal, tudo certinho. Mas qual a ideia? Você quer aprender como criá-la, é isso? Ou você quer saber como reproduzir? Ou você quer saber como montar um criatório comercial, tá? Basicamente, para você criar, gostaria de montar um criatório, beleza. Então, a primeira coisa que você deve fazer é procurar alguém que faça o processo de legalização para você, ou você aprender como fazer o processo de legalização, certo? A gente já falou isso na semana passada, né? A gente vai estar falando no final dessa nossa live aqui, vai estar explicando como é que você pode estar fazendo isso. Mas, basicamente, você tem que ter um espaço adequado, né? Você tem que estudar o espaço mínimo para as cacatuas, já que as cacatuas são animais que podem ser enquadrados em animais de médio e grande porte, em que nós temos que ter algum espaço pré-determinado. Quanto maior o espaço, melhor, principalmente esses animais maiores, né, que têm uma dificuldade um pouquinho maior na reprodução, já que as cacatuas, elas, para começar a reprodução, elas demoram, né, um certo período. Geralmente, casais maduros vão começar a reproduzir depois dos 5 anos de idade. Alguns casais só começam a reproduzir depois dos 10 anos de idade. Tá? Depende da espécie e depende muito dos estímulos, né? Já que o animal em cativeiro ele precisa de alguns estímulos, principalmente de parceiro. Ele precisa montar um casal, né? Em cativeiro não é simples você montar um casal, já que esses animais eles têm todo um ritual de cortejamento e de formação de casais, né? Então, ou você adquire já um casal formado, ou você adquire que nem você disse que tem uma, né? Tem que adquirir um outro e ver se eles vão formar o par. Dificilmente eles não formam o par. Então, essa é a primeira coisa. Depois que formou o par, o recinto, que a gente chama de enriquecimento ambiental, você tem que proporcionar para esses animais que eles se sintam bem naquele recinto, protegidos, bem alimentados, que eles consigam se livrar, né, de alguns perigos, e você vai ter que começar a colocar os ninhos, né? Pesquisar o tamanho do ninho, o tipo de ninho, o formato do ninho, que material que você tem que estar fornecendo, que tipo de alimento você deve fornecer em determinadas épocas do ano, porque todo o ciclo biológico de um animal ele depende muito das estações do ano. Na natureza, esses animais eles são condicionados com fotoperiodismo, que é as estações do ano, né? Que a gente sabe que na primavera e no verão a gente tem mais horas de luz, no outono e no inverno a gente tem menos horas de luz, a questão da temperatura, a questão das chuvas, e a questão disso segue as plantas, os alimentos que eles realmente conseguem na natureza. Então você tem que tentar replicar. Instintivamente, quando chega a época, eles percebem essas mudanças ambientais, apesar de eles não estarem no ambiente natural deles, né? Eles percebem e eles começam a fazer todo um cortejamento para a reprodução. Então, basicamente é isso. Eu tenho que entender a biologia reprodutiva, eu tenho que entender os recintos, e aí eu tenho que montar os projetos de quantos animais eu quero criar. Para ser um criador comercial, você tem que ter o intuito de ser um criador comercial. O que a gente fala quando as pessoas tomam essa decisão de querer virar um criador comercial, certo? O criador comercial, quando você vai apresentar um projeto, vamos supor que você quer criar cacatuas. Cacatuas não são animais baratos, para montar casais são caros, você precisa de recintos um pouco maior, você precisa de instalações um pouquinho melhores, né? Para você poder ter a reprodução. E você tem que especificar que o seu intuito é comercial. Não adianta ter um casal de cacatua e achar que um casal de cacatua você pode solicitar a questão de criatório comercial. Você pode até solicitar, desde que você esteja um plano de crescimento. Você fala que você quer começar com um casal, com 2 casais, com 3 casais. O mínimo que a gente
costuma falar são 5 casais, certo? Para considerar e para configurar um criatório comercial, tá? E aí você tem que colocar um plano de expansão, você tem que colocar um plano que a gente chama plano financeiro completo. Como esse criatório vai se comportar, quais os objetivos, se ele vai ampliar, se ele vai construir mais áreas, se ele vai adquirir mais casais, qual vai ser o seu plano de manejo, para você conseguir, basicamente, as suas licenças, né? E aí você tem que ter a planta arquitetônica, né, do local, você tem que ter todos os projetos, vai ter que ter um responsável técnico que assine esses projetos, você vai ter que ter um responsável técnico pelo seu criatório, você vai ter que ter um médico veterinário que preste serviço para o seu criatório quando for necessário, e aí você montar o seu plantel, escolher bem as matrizes. Não são todas as matrizes que criam, tá? Por isso as cacatuas são caras, né? Os casais que são reprodutores, dificilmente alguém dispõe. Geralmente dispõem matrizes ou muito novas ou matrizes que não deram certo, quer dizer, que não formaram casais. Tá? E a gente tem que entender que algumas espécies elas formam casais para a vida toda. E esse casal, né, que a gente chama de imprint entre os animais, às vezes ele é tão forte que ele não aceita outro parceiro. E aí pode acontecer de ele não se reproduzir, ter uma dificuldade muito grande, demorar de 4 a 5 anos para ele aceitar um novo parceiro e começar a reprodução. Então, a gente sempre aconselha começar, se você quer ter um criatório comercial de psitacídeos, começar com espécies que sejam de fácil reprodução, para você começar a pegar o gosto pela criação em cativeiro e ir selecionando com calma as cacatuas para você poder montar o seu criatório comercial. Tá bom? Espero ter respondido. Se você ficou com alguma dúvida, você pergunta aí mais uma vez, tá? Nós temos o Jonathan Lennon aqui com outra pergunta. Boa noite, comecei a criar galinhas ornamentais e fazões, inclusive já estou até procriando eles e pensando em comercializá-los. Tendo em vista que são aves domésticas, necessita de um registro. Aí depois ele complementa, penso em montar um criatório e tenho dúvidas quanto aos fazões também. Moro em um lote de área urbana e aqui o loteamento é autorizado a abertura de comércio de baixo risco. Bom, Jonathan, é o seguinte, a legislação brasileira ela é bem meio esquisita quando se fala referente a animais domésticos. Quando fala em animais domésticos na linha de galináceos, perissodáctilos, que são os porcos, né? Os artiodáctilos, que são os bovídeos, e alguns animais que são mais comuns, né? A galinha, frango, pato, marreco, aqueles mais domésticos, aqueles que o pessoal realmente considera como animais domesticados, ele permite a criação, mas para você comercializar, você precisa ter alguns cuidados. Você vai ter que ter um registro como um produtor rural ou abrir uma empresa e apresentar um plano de segurança e manejo para a vigilância sanitária. Você tem que entregar um plano de manejo para o órgão agropecuário, que é quem controla a comercialização de animais domésticos nesse nível, porque você tem que apresentar uma série de documentos, porque são animais, esses animais, apesar de serem domésticos, eles precisam ter um controle sanitário. Você precisa aplicar vacinas, você precisa entregar eles com nota fiscal. Para você transportar esses animais, você tem que ter uma guia de transporte. Mas dentro do grupo dos domésticos, nós temos alguns animais exóticos, né? Que são algumas espécies de fazões, algumas espécies de perdizes, calopsitas, periquitos australianos, entre outros. Nós temos uma lista, depois, se você quiser a lista, eu posso estar passando para você, a lista de animais domésticos, e todos eles você precisa de uma regulamentação. Não que necessariamente que você vai ter que ter uma regulamentação junto a um órgão ambiental, você vai ter que ter uma licença ambiental para poder criá-los e poder comercializá-los. E sim, você precisa ter um cadastro técnico federal junto ao IBAMA, na categoria criação de animais, você precisa ter esse, ou você é um produtor rural, você tem que ter um cadastro como produtor rural, você tem que ter um cadastro junto ao órgão agropecuário do seu estado, você precisa ter um cadastro junto à vigilância sanitária. Se você não é produtor rural, você tem que abrir um CNPJ, que pode ser uma MEI, tá? E você tem que fazer também esses cadastros todos que eu falei, você tem que apresentar uma série de documentações, porque todo animal precisa passar por esse processo de legalização. Quando a gente fala que o animal doméstico precisa de legalização, isso é um mínimo, tá? Sendo que alguns estados e algumas prefeituras, dependendo da localidade, se é dentro de uma área urbana, se é dentro de
de algum local, dependendo da quantidade de animais, eles vão precisar, a vigilância sanitária vai fazer uma vistoria, vai fazer todo um acompanhamento no seu plano de biossegurança para autorizar você criar essa quantidade de animais naquele local e você poder comercializar. Eu aconselho você dar todas essas entradas, fazer tudo certinho, manter as baias limpas, fazer tudo isso. Se você precisar dessa ajuda, você pode entrar em contato com a gente, que a gente explica passo a passo como é que você tem que fazer. Lembrando que criar animal doméstico tem N possibilidades, né? Criar frangos, criar marrecos, criar porcos, criar caprinos, cavalos, bovídeos, todos esses animais, quando você cria para revenda, você precisa desse processo de legalização, desse processo que são os planos de manejo, órgão agropecuário, vigilância sanitária, você tem que ser ou cadastrado como produtor rural, se for área urbana, você tem que ter um CNPJ para poder criar esses animais e comercializá-los. Eu acho que devo ter explicado aí, tirado as dúvidas do Jonathan Lennon. Aí nós entramos aqui, a Mente que Cria, boa noite. O Alisson Peixoto, seu Atenágoras. Nós temos uma pergunta, deixa eu ver aonde que é a pergunta, aqui no grupo, né? Do Edilson, lá de Balneário Camboriú, que ele quer saber a respeito de papagaios, né? Para ter um papagaio, o que ele precisa? Agora, eu vou estar respondendo essa pergunta de duas formas. Se você quer ter um papagaio, porque você gosta e quer ter um papagaio de estimação, basta você procurar um criatório comercial legalizado, adquirir o papagaio com nota fiscal e ter esse animal. Tá? Lembrando que, por mais que você compre, nunca compre um animal silvestre, um animal exótico, de intermediários, dizendo que são representantes de determinado criadouro ou de alguns locais assim idôneos. Você sempre verifica primeiro se o criatório realmente existe, liga para o criatório, verifica se esse animal realmente está sendo vendido, se está disponível. Porque no Brasil nós temos muitos picaretas, tem muita gente falsificando nota fiscal de criatórios, dizendo que são representantes de criatórios comerciais e não são. Tá, gente? Então, tomar muito cuidado. Esse ano eu já atendi várias pessoas que foram enganadas, que adquiriram papagaios de representantes de criatórios, todos notas fiscais falsas, todos animais com anilhas adulteradas, todos animais irregulares. E essas pessoas têm que devolver o animal porque elas estão cometendo um crime ambiental. Beleza? Caso você queira comprar papagaios mais de um para formar casais, está pensando em reprodução, aí você tem que dar entrada como criatório comercial. Claro, você vai dar entrada em criatório comercial se você quer reproduzir para venda, para comércio. Existe alguma outra categoria que você pode reproduzir sem ser criatório comercial? Sim. Você pode ser um criatório conservacionista, você pode ser um criatório preservacionista, você pode ser um criadouro mantenedouro. Existe uma série de outros tipos de criatórios que são permitidos você ter os animais, você reproduzi-los, só que você não pode comercializá-los. Se o intuito é você montar um criatório para revenda dos filhotes, você tem que ser um criador comercial, tá bom? Espero que tenha respondido, né, Edilson, aí a sua pergunta. Agora entrou o Rodrigo Melo. Quantos casais preciso para ter um criatório de ringneck e rosela para começar um criatório comercial? E outra dúvida, são separados a criação de exóticos e silvestres na documentação? Bom, Rodrigo, é o seguinte, não, tá? Não são separados. A documentação vem, você faz um cadastro e a documentação vem que você é um criador comercial de animais exóticos e silvestres, tá? Essa é a sua autonomia. E aí você vem discriminado nessa sua licença os animais que são permitidos ou que você solicitou a criação deles, tá? Então, você pode ter exóticos, silvestres e domésticos junto num único criatório comercial, tá bom? Isso vem especificado na sua licença. A única coisa é que você não pode ter nenhum animal que não esteja nessa licença. Por isso que é importante você solicitar todos os animais que você quer criar, mesmo que você não vai ter, tá?
tá? Depois a gente explica isso mais adiante. Uma segunda coisa, quantos casais eu preciso ter de um criatório para ter um criatório de ringneck e rosella? Eu acabei de falar. O mínimo é 5 casais, juntando todas as espécies, tá? Então, você pode ter um de rosella, um de ringneck, um de loris, um de grande Alexandre, um de mustache, né? Tem que formar no mínimo 5. Por que mínimo 5? Porque de todos esses anos que a gente faz a legalização, o que passa, sempre os que foram aprovados, foi no mínimo 5. Lembrando que a gente está falando no mínimo 5, mas não é para manter 5. Você tem que aumentar esses casais, você tem que fazer um plano de crescimento. Quer dizer que você vai começar com 5, daqui 2, 3 anos você vai ter 10, daqui 6, 7 anos você vai ter 15, chegando no máximo a 20. Você tem que colocar esse planejamento de crescimento para eles identificarem realmente que você quer ser um criador comercial, tá? E você tem que demonstrar isso através das plantas e dos projetos que têm que ser entregues, tá bom? Então, procure um responsável técnico, tire todas as suas dúvidas. Quando ele for montar esses projetos, ele vai explicar muito bem isso para você, tá bom, Rodrigo? Atenágoras, entrou Mário Negri, boa noite, Mário. Atenágora Pereira, no caso de receber animais de apreensão, posso deixarem reproduzir e revendê-los? Bom, seu Atenágoras, essa é uma pergunta que também foi feita lá atrás, né? Eu até falei um pouquinho sobre ela, vou refalar. Primeiro, todo criador comercial, por lei, ele pode solicitar ou se cadastrar aos órgãos fiscalizadores, Polícia Ambiental, órgão ambiental, IBAMA, SEMA, CETAS, o CRAS, né, dependendo da região, que você está disponível a receber animais oriundos de apreensões, tanto animais exóticos quanto silvestres. Dependendo da espécie, da lista em que ele se classifica, alguns animais estão ameaçados de extinção, principalmente os animais silvestres, você vai recebê-los, você vai poder reproduzi-los, mas não vai poder vender o F1, que são os primeiros filhos dele. Você só vai poder revender os netos. Então, algumas espécies que estão ameaçadas de extinção, eles não permitem a venda dos filhotes da primeira geração, somente da segunda em diante, tá bom? Mas a maioria das espécies que não se encontra nessa lista de ameaçados de extinção, você vai poder reproduzir e tirar filhotes e revendê-los. Ou você ir aumentando, né? Segurando esses filhotes para aumentar as suas matrizes. Só existe uma posição para quem quer receber esses animais. Você tem que ter infraestrutura disponível e espaço já pronto para receber. Vamos pegar um exemplo, seu Atenágoras. Você montou um criatório para, sei lá, 20 casais de ringneck, 10 disso, então tá o seu espaço está todo lotado. Você já entregou as matrizes, o seu criatório está completo. Como é que você vai solicitar a receber animais de apreensão? Você tem que ter, por exemplo, para receber animais de apreensão, tem que ter pelo menos de 20% a 30% do seu espaço, do seu criatório disponível sem animais para poder estar recebendo isso. E aí o pessoal vai fazer uma verificação, vai contar quantos são os recintos e quais são os animais que você pode receber no seu criatório. É óbvio que se você é um criador de psitacídeo, você não vai receber passarinho-uniforme, você não vai receber mamíferos e assim sucessivamente. Você até pode, desde que você faça as instalações e encaminhe para o órgão ambiental essas instalações para eles aprovarem, tá? Então, basicamente, você tem que ter espaço disponível e vai se receber somente as espécies que você cria dentro do seu criatório. Por isso que é muito importante você colocar todas as espécies que você quer criar. Então, vamos supor um exemplo, né, seu Atenágora? Você colocou lá que você é o criador comercial de 7 espécies. E aí os animais que foram apreendidos não estão nessa lista de 7 espécies que você é autorizado a criar. Eu posso receber esses animais e depois acrescentar na minha lista? Não. Primeiro você tem que acrescentar os recintos, se aprovado o plano de manejo para esses animais, para depois fazer a solicitação ao órgão ambiental para você receber esses animais. Por isso, eu aconselho sempre colocar todas as espécies que você pretende ter no seu criatório comercial. Isso facilita muito, tá bom?
Milane Borges, como faço para ter um registro de papagaio? Bom, Milene, se você tem o papagaio e você está querendo registrá-lo, sinto lhe dizer, mas não existe essa possibilidade. Não se registra nenhum animal silvestre, nem exóticos, dependendo do ano de nascimento, tá? Então, animal, você quer ter um animal registrado, compre de um criatório legalizado já com o registro. Se eu tenho um papagaio, eu consigo o registro? Não, não consegue. Tá? Não consegue. Apesar que nós tivemos nos últimos anos alguns casos assim, né? Um juiz que sofreu uma apreensão de um papagaio e aí ele mesmo entrou com uma ação pedindo a salvaguarda desse papagaio. E aí ele conseguiu, certo? Mas ele teve que comprovar que o papagaio estava com ele há mais de 30 anos, teve que ter uma série de comprovações. Tanto que daí o IBAMA liberou algumas regrinhas bem básicas. O problema é você conseguir comprovar que esse animal está com vocês há mais de 30 anos. Tem que apresentar fotos, tem que apresentar uma série de documentos, e aí para você poder solicitar, e nem sempre se consegue, tá? Então, mas o que eu vou fazer com esse animal? Olha, não tem muito o que ser feito. Você ou segura esse animal se ninguém aparecer para fazer uma fiscalização e apreensão, ou você, de livre espontânea, leva para um órgão ambiental e faz a doação. Em alguns casos bem raros, pode acontecer, por exemplo, de o órgão fiscalizador for lá na sua casa e fiscalizar o animal, né, por uma denúncia, e te dar um documento e você ficar com o animal como fiel depositário. Você vai receber uma multa, vai receber um processo, mas você vai receber um documento de fiel depositário desse animal e aí você vai ficar com esse animal até a morte. Tá? Então, se você quer algum animal e não tem condições, por exemplo, de comprar um animal registrado, porque animal registrado, dependendo da espécie, é caro, você pode também ter uma opção de você ir lá no órgão ambiental e se cadastrar como que você quer ser um fiel depositário. Então, às vezes, quando sobra alguma apreensão, os animais que não são encaminhados, por exemplo, para os criatórios comerciais, eles podem ser encaminhados para você, mas para você ter isso, você tem que ter as instalações igual um criador comercial. Então, você vai ter que ter viveiros na sua casa, eles vão lá e vão fazer a fiscalização e vão aprovar você ser um recebedor desses animais, tá? Então, prestar bem atenção nisso. Então, animal, preste muita atenção. Se você tem um animal silvestre, pássaro uniforme, qualquer animal, não tem nenhuma categoria no Brasil que você consiga registrar. Todos eles são ilegais. Para você ter um animal silvestre, você tem que comprar de um criatório comercial ou você receber um documento de fiel depositário, caso você faça o cadastro junto aos órgãos ambientais para receber isso. Tá bom? Maurício Almeida. Doutor Mário, você poderia me indicar alguns criadores para adquirir uma fêmea de cacatua alba e mais um casal de cacatua moluca? Sim, Maurício, eu posso estar indicando, sim. Temos alguns criatórios que têm algumas matrizes, só você tem que ver se vai ter disponível, né? Você vai ter que entrar em contato com eles ou fazer reserva, ou ver se tem disponível, tá? E eles vão acabar vendendo para o senhor, tá? Outra dúvida, tem como eu importar? Tem como importar. Você tem que fazer um cadastro como importador de animais exóticos. Tem que ser um criatório comercial, e aí você faz um cadastro como importador, e aí você pode importar todas as espécies que você colocar na lista que você quer trabalhar no seu criatório comercial, você pode estar importando. Como você pode exportar? Tem a categoria de importador e de exportador. Você pode criar e revender os animais para fora do Brasil sem problema nenhum, tá? Mas aí me pergunta depois, Maurício, lá no privado, que eu vou te passar os contatos desses criatórios aí para você tentar adquirir a cacatua alba e as cacatuas ali que você quer, as molucas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, dentro aqui da nossa live. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui nos grupos, né? Deixa eu ver, acho que não tem nenhuma pergunta. Não tem nenhuma pergunta aqui. O pessoal aí do suporte, sabe se tem alguma pergunta em algum outro local, no Telegram, no Facebook? Se não, aqui, calma aí, tem alguém colocando aqui. Não, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Pessoal que está aqui na nossa live, eu consegui responder todas as perguntas que foram feitas. Alguém ficou com alguma dúvida ainda, né?
Então, algumas perguntas muito interessantes, né? A questão aí, né, de montagem dos criatórios, a questão do recebimento de animais, a questão da quantidade de casais que você tem que ter, se você pode ter animal exótico e silvestre na mesma documentação, sim, pode. Você pode, por exemplo, deixa eu acrescentar aqui, né? Que é uma das perguntas que me fizeram essa semana. Eu posso, por exemplo, ter um criatório de animais silvestres num endereço e um criatório de animais exóticos em outro endereço, ou melhor ainda, criatórios de psitacídeo de um lado e criatórios de passeriniforme em outro endereço? Pode. São filiais. Você tem que apresentar o projeto das duas filiais e eles vão autorizar esses dois endereços. Uma outra pergunta que apareceu, muito interessante, é se, por exemplo, eu tenho criadores de passeriniformes, né, que são criadores amadores no CISPAS. Eles querem montar um criatório, né, dois querem montar um criatório, se eles podem ter um endereço, ter parte do criatório no endereço de um e parte no criatório de outro, vocês vão fazer uma sociedade? Pode, é o mesmo caso, só dá trabalho porque você vai ter que encaminhar duas plantas, encaminhar dois projetos de manejo, dois projetos, mas pode, tá? Eu posso ter misturado mamífero, réptil, com psitacídeo, passeriniformes, exóticos, silvestres, eu posso, tá? Posso tudo, tá? Sem problema nenhum, você pode estar tendo qualquer tipo, desde que você faça a solicitação lá junto no pedido de criatório comercial. Uma outra pergunta que acontece muito, tá, gente? Que acontece bastante. Eu coloquei umas X espécies, solicitei, né, para 5, 6, 7 espécies, e depois eu quero acrescentar outras espécies. É possível? Sim, é possível, desde que você apresente todos os projetos, a planta arquitetônica, os recintos para essas espécies que você quer criar. Tá? Então, é possível, só que dá mais trabalho. Por isso, a gente aconselha encaminhar todos os projetos de todas as espécies que você quer criar de uma única vez. E aí o projeto todo é aprovado, e você que vai solicitar, e você que vai dizer quando cada parte, cada espécie vai entrar no seu criatório, e você só comunica o órgão ambiental. Uma outra pergunta referente a isso, né? Teve gente que me perguntou, por exemplo, se eu colocar lá 20, 30 espécies e colocar que vão ter 50 recintos, alguém me perguntou essa semana referente a se eu preciso estar com todos os recintos construídos, tem que ter uma porcentagem, né? Ele disse que tinha ouvido falar que era 40% no mínimo de todo o projeto tinha que estar pronto para ele conseguir a licença de funcionamento. Depende do estado, mas não há necessidade, tá? É porque você está colocando no seu planejamento e você está solicitando exatamente o funcionamento daquela parte que você está construindo naquele momento. Então, não tem essa história de 40%, 50%, 100%, tá? Se alguém fizer isso, é crime, você pode entrar com mandado de segurança que não tem essa história, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém que tem alguma pergunta aqui do pessoal. A gente já está aqui com meia hora, né? Um pouco mais, né? Respondendo perguntas referentes, né? Lembrando que toda quinta-feira agora a gente vai ter, né? O Dr. Paulo Responde, tá? Então, se vocês querem tirar mais dúvidas, se o pessoal que está aqui quer montar um criatório, quer uma orientação, quer saber quem faz o serviço, quer saber como eu consigo mais informações, saber muito mais sobre criação, né? Até a gente já colocou aí no chat, aí, nós temos um curso, né, completo de legalização de criatórios, com mais de 70 horas, que é um curso que eu ensino todo o planejamento, como você consegue todas as licenças, todos os projetos, as plantas arquitetônicas, como é que você faz todas as solicitações de todas as licenças, e ainda você ganha uma série de bônus aí bem legais, né? Que pode ser a responsabilidade técnica do seu criatório, a responsabilidade pelos projetos, uma série de cuidados aí, tá um preço bem fantástico, clica aí no link e entra, tá? E uma outra possibilidade, se você está procurando alguém para fazer o serviço e não encontrou, ou você encontrou e é muito caro, não esqueçam que a gente ainda está tendo a nossa promoção do serviço, né? Eu faço o serviço, se vocês quiserem, entre em contato com a gente passa um orçamento para vocês, e aí vocês
vão ver se vocês querem ou não. Vocês podem até comparar o meu orçamento, o que eu vou fazer com o orçamento de outras pessoas. E se você optar pelo nosso serviço, a gente vai fazer de maior gosto, né? De maior prazer para todo mundo, tá? Tem algum grupo de Telegram que eu posso participar? Tem um grupo do Telegram, o pessoal vai estar colocando aí o contato aí, ó. E aí vocês, é só se cadastrar lá, tem um grupo e tem uma página no Telegram. Nós temos, não se esqueçam de vocês que estão aqui se inscrever aí no nosso canal no YouTube, divulgar os nossos canais, nós temos nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, a gente vai estar começando a postar tudo, entrevistas com criadores, mostrar novos criadores, mostrarem projetos. Não percam, né? Se você quer saber mais sobre animais, né? A partir de segunda-feira, agora, na próxima segunda-feira, a gente começa uma série Animais Exóticos, né? Oportunidades, onde eu vou estar falando um pouquinho sobre cada espécie, eu vou explicar tudo, o projeto, eu vou explicar as instalações, o mercado, custos, valores, rentabilidade, né? A gente vai começar com psitacídeos, tá? Então, quem gosta de psitacídeos, aí a gente vai começar na segunda-feira a falar sobre psitacídeos, tá? Então, toda segunda-feira a gente vai estar falando sobre algum tipo de animal exótico, falando sobre as oportunidades, e na quinta-feira a gente vai tirar todas as dúvidas no Dr. Paulo Responde. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O pessoal aí do suporte viu se tem alguma pergunta. Eu acho que não tem, né? O pessoal já colocou ali o link do curso, se alguém quiser se interessar. O pessoal colocou o link também do serviço, colocou meu telefone pessoal, se alguém quiser precisar entrar em contato para tirar qualquer dúvida, e colocou o canal, né? Alguém perguntou, ali a Mente que Cria, perguntou se tem algum canal do Telegram, a gente já postou ali o canal do Telegram. Beleza? Então, eu acho que quem esteve aqui, né? Agradeço muito, compartilhem, se ficar alguma dúvida é só entrar no privado. Nós temos lá o site, nós temos uma plataforma que é www.criadorpro.com, que você pode entrar lá e você tem um monte de serviços, tudo que a gente está falando aqui vai estar lá na Criador Pro, tá bom? Peterson Medeiros, parabéns, obrigado, pessoal. Pessoal que está aqui presente, se alguém tem mais alguma pergunta, se tiver mais alguma pergunta, eu estou aqui disponível, senão a gente vai estar terminando essa live aqui, né? A primeira live de estreia do Dr. Paulo Responde. Deixa eu ver se tem mais alguma, muito esclarecedora a live. Toda quinta-feira a gente vai ter live, tá? Então vocês podem estar já agendando suas perguntas. E na segunda-feira a nossa live, em que a gente vai estar mostrando para vocês um pouquinho sobre a criação de animais exóticos, as oportunidades e o mercado que tem, né? Às vezes você cria um animal, mas tem um animalzinho que você pode estar pensando em criar, que tem um valor econômico muito grande. Vocês vão se surpreender com todos os animais que a gente vai apresentar nessas lives da segunda-feira e as imensas oportunidades que vocês vão ter de criar e agregar valor ao seu criatório, tá? Às vezes um animal que você nem imagina, ele dá um lucro fantástico, muito maior do que aquele que você está imaginando. Então, fique atento, um abraço a todos, bom final de semana a todos, paz aí no coração de todos, qualquer dúvida a gente está sempre à disposição. Aguardo vocês na segunda-feira com a nossa série Animais Exóticos, Oportunidades, e na quinta-feira com o Dr. Paulo Responde. Um abraço e até a nossa próxima live.